A principal mudança que temos assistido nas últimas décadas talvez seja a da ciência abrindo os olhos para o invisível, admitindo que não somente aquilo que impressiona os nossos sentidos é passível de investigação. Impressiona os nossos sentidos é passível de investigação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula do nosso estudo Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, volta lá, tá na mesma pasta que essa, o vídeo introdutório da explicação do porquê desse estudo, capítulo por capítulo, até final de abril de 2021. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tamires, eu trabalho com movimento e faço relações de saúde física, saúde espiritual, e nesses estudos eu tenho trazido aqui as minhas reflexões acerca deste livro, que traz muitas reflexões, muitos questionamentos, muitas ideias do problema do ser, do destino e da dor, já que eu trabalho com dor. A gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui da dor em relação ao ser de um modo geral, não só o carnal que a gente consegue pegar, mas de onde nós viemos, para onde nós vamos. Tem essas perguntas no vídeo passado. Para quem viu o vídeo passado, viram que eu estava com um óculos verde. Tá aqui o óculos, ó, para vocês verem. Sempre vai ter alguma conexão para vocês pensarem. Então, vai assistindo o vídeo e tentando buscar o porquê que eu estou com cada característica naquele vídeo. No vídeo passado foi o óculos, nesse vídeo é esse arquinho com esse cabelo aqui de chuquinha. Por que que eu estou trazendo essas formas diferentes? Esse estudo sobre espiritualidade, sobre quem sou eu, para onde eu vou, já é uma forma muito difícil da gente pensar a vida, muito complexa, principalmente para nós ocidentais que estamos distante desse lado. Eu estava levando isso de uma forma muito rígida, muito séria, e agora eu quero trazer aqui de uma forma mais leve e sempre fazendo conexões com alguma coisa. Quem conseguiu então descobrir a relação do óculos do vídeo passado com o livro? Alguém conseguiu? Toda vez que você assistir o vídeo, tenta encontrar a conexão e comenta aqui embaixo. Do vídeo passado, eu não sei se eu cheguei a dizer ou não, mas para quem procurou na internet, tá escrito aqui em cima, um novo olhar. Isso eu não falei no vídeo passado, eu só falei que é uma capacidade da gente ver as coisas de uma forma diferente, colocar uma lente diferente, mas já estava aqui nas entrelinhas um novo olhar sobre o problema do ser, do destino e da dor, porque o primeiro livro é esse, do Leon Denis, e depois várias pessoas se juntaram para reescrevê-lo com as referências científicas destes problemas do ser, do destino e da dor dos últimos 100 anos. Então tem referências muito novas aqui de como a ciência está avançando nesse contexto. Hoje eu vou trazer, era para eu ter falado no vídeo passado, eu esqueci mesmo, vou falar aqui hoje, dos nomes dos capítulos. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é o problema do ser. E o capítulo de hoje a gente vai estudar, refletir um pouquinho sobre a evolução do pensamento. Evolução do pensamento, já vai vendo qual é a conexão com a minha roupa de hoje, com a minha característica, do que eu estou caracterizada hoje. Evolução do pensamento, se você teve alguma ideia legal, qual que é essa relação da minha caracterização de hoje com o tema, comenta aqui embaixo no vídeo. Não esqueça também de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar para outras pessoas. Quanto mais envolvimento tem no vídeo, mais outras pessoas ficarão sabendo desse conteúdo. Se não tiver envolvimento, o YouTube não distribui ele. É a forma da gente fazer o nosso patrocínio, a nossa divulgação aí gratuita e ajudar que outras pessoas saibam disso também.
Os próximos capítulos seguem da seguinte forma: o critério da doutrina dos espíritos, o problema do ser, a personalidade integral, a alma e os diferentes estados do sono, desprendimento, exteriorização e projeções telepáticas. Falarei de telepatia na aula de hoje. Manifestações após a morte, estados vibratórios da alma, a memória, evolução e finalidade da alma, a morte, a vida no além, as missões, a vida superior. Agora, segunda parte, que é o problema do destino, vem os seguintes capítulos. As vidas sucessivas, são todas as vidas sucessivas, não, quase todas, mas esse daqui primeiro, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Segundo, as vidas sucessivas, provas experimentais, renovação da memória, lembrando que eles estão trazendo referências científicas de tudo isso. No capítulo de hoje eu dou uma pincelada sobre uma referência científica dos estudos relacionados à reencarnação. As vidas sucessivas, as crianças prodígio e a hereditariedade. As vidas sucessivas, objeções e críticas. As vidas sucessivas, provas históricas. Justiça e responsabilidade, o problema do mal. E a lei dos destinos. Esse é o último da segunda parte. Terceira parte é as potências da alma. É na terceira parte que a gente vai realmente aprofundar na questão da dor e do movimento no dia a dia, como estão sendo essas dificuldades que a gente está tendo de cuidar da saúde e cuidar do movimento, que eu fiz uma pincelada no vídeo introdutório. Se você não assistiu, vai lá, pausa esse para você assistir na ordem, assiste o primeiro. Ou se você quiser formar memória, eu falo muito dessa questão, assiste esse, assiste o primeiro, assiste esse de novo, porque você vai aprender bem melhor. Terceira parte é as potências da alma. Vem os capítulos: a vontade, a consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o amor, a dor, a revelação pela dor e finaliza com a profissão de fé do século XXI. Muito bom, muito bom. Então vamos lá para o nosso primeiro capítulo, a evolução do pensamento. Que relação tem a evolução do pensamento com a minha caracterização de hoje, né? Pensando que tudo está conectado na natureza, um ponto muito importante que está presente nesse capítulo é a relação do tripé ciência, filosofia e religião. Por que que nós precisamos olhar para os três, ou por que que seria uma decisão sensata? Precisar, a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode fazer mais ou menos tudo o que a gente quer. Mas é uma decisão sensata a gente olhar para esses três, por quê? O que que Leon Denis traz nesse capítulo? A ciência, ela fornece para a gente o método e a precisão. Então, tudo que a gente for ver de assunto, se a gente tiver metodologia, a gente consegue organizar melhor as informações e quanto mais preciso, melhor também. Mas a gente já entrou em alguns assuntos que a ciência ainda não tem precisão para muitos assuntos do dia a dia. Ela não tem como medir com tanta fidedignidade. Quer dizer que essas coisas quer dizer que essas coisas vão deixar de existir? Não, não vai deixar de existir. Continua influenciando no nosso dia a dia, mas a ciência ainda não consegue comprovar. E aí vem o auxílio da filosofia, porque a filosofia, Leon Denis nos traz deduções lógicas. Os filósofos vêm trazer questionamentos para isso, principalmente para tudo aquilo que a ciência não tem tanta precisão. Ou os filósofos também pegam informações da ciência e vão discutindo essas informações com deduções lógicas para aplicabilidade no dia a dia. Além da ciência e da filosofia, a gente tem a religião, que nos segue
desde muitos séculos e milênios da humanidade, já tem vestígios dessa relação da humanidade com o sagrado. Qualquer pessoa que for estudar isso tem comprovações de que a gente tem relação com o sagrado desde sempre. Desde que a gente se entende como sociedade, a gente vai ter alguma relação aí com esse sagrado. E nos estudiosos sobre a religião, o que a gente tem de informação da necessidade da religião na nossa vida? A religião, de acordo com a visão de Leon Denis, ela contribui poderosamente para a educação humana, opondo freios às paixões e gravando noção moral no íntimo das consequências. Gravando a noção moral no íntimo da consciência. Consciência. A gente vai falar muito de consciência com relação às decisões de cuidar da saúde e de se movimentar. Existem muitas pessoas que veem problemas com relação à religião. Eu já fui uma delas, eu já fui uma das que quis me afastar por questionamentos diversos. A gente vai falar desses questionamentos hoje, mas isso é indiscutível dentre os estudiosos de religião, de que a religião é muito boa para dar esse limite para o ser humano, porque senão a gente estaria na barbárie até hoje, matando as pessoas, cortando a cabeça das pessoas por poucas coisas, vamos dizer assim. Então a religião nos ajuda a colocar freio nisso, até que a nossa consciência tenha condição de discernir esse bem do mal, esse certo do errado, porque a religião nos faz questionar coisas que a ciência ainda não trouxe. Por que disso? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou? Então ela traz essa compreensão verdadeira da natureza espiritual do ser. Por isso que eu relaciono o exercício físico, o nosso movimento, com o que a espiritualidade já tem nos trazido e é o que Leon Denis traz da expressão da espiritualidade científica. Se a gente vai aprofundar nessa questão da natureza espiritual do ser, e eu vou falar nesse capítulo dessa evolução do pensamento que Leon Denis traz pra gente, a evolução do pensamento serve para quê? Para que a gente se questione cada vez mais das coisas e a função de cada uma dessas coisas, e dá para ver na evolução da humanidade aí como o nosso pensamento está bem melhor do que antes, para a gente entender certos contextos. Uma pergunta: se a gente está aprofundando nessa natureza espiritual do ser, quem que impulsiona a ciência, a filosofia e a religião? Se ela saiu de onde estava antes, para onde ela está agora, quem foi que impulsionou isso? A mente e este ser que a ciência ainda tem dificuldade de segurar ele, de palpar, de colocar ele dentro de uma caixinha e comprovar a existência dele. O que é esse ser? De onde vem esse ser? Eu deixei 7 perguntas no vídeo passado do Greg Braden e uma delas é: quem somos nós? Quem é esse ser que interpreta os estudos da ciência, que leva um estudo para a ciência, que debate filosoficamente sobre os assuntos, que busca essa relação com Deus, com o universo, com a natureza? Tem um ser pensante por trás disso. Quem é esse ser? Perguntar as origens desse ser vai nos ajudar a saber sobre nós mesmos, as nossas dificuldades e as nossas facilidades. Se existe um ser dentro de mim, desde que uniu lá o espermatozoide com o ovócito e as células começaram a se dividir organizadamente, que existe divisão de células sem ser organizada, é o que a ciência descreve como sem uma inteligência por trás, sem uma inteligência organizadora. Se existe um ser dentro de mim que pensa, de preferência, né, gente, que pensa. Tem algumas pessoas aí no mundo que parece que não pensam, mas todos nós pensamos. Talvez a gente utilize pouco as nossas potencialidades, mas todos nós pensamos.
Se tem um ser dentro de mim que pensa, não seria uma pergunta inteligente? Eu penso pra quê? Parênteses. Não tem pergunta burra, tá? Essa é a nossa forma errada ainda de falar das situações. Não seria uma pergunta útil a gente se perguntar pra que eu penso? Se tem um ser dentro de mim que pensa, pra que eu penso? Os estudiosos aí da natureza sabem que nós, seres humanos, fomos os únicos seres que a natureza criou, que existe aí na existência, que continua em evolução do pensamento. Nenhuma outra espécie animal e nada outra coisa da natureza continua nessa evolução do pensamento. Se nós continuamos nessa evolução do pensamento, deve ter alguma utilidade, Senhor Jesus. Para quê? Para que a gente continua nessa evolução do pensamento? Quando a gente pergunta para que a gente continua nessa evolução do pensamento, a gente vai colocar uma função para esse pensar, uma utilidade. Aí a gente volta no vídeo introdutório que eu falo do dever. Qual é o nosso dever nessa terra? Qual é o nosso dever nessa vida? Quando eu não paro para pensar, para que eu penso, para que eu me movimento, para que eu como, para que eu levanto todos os dias, por que eu tenho que trabalhar todos os dias, a não ser pagar conta. Quando eu começo a pensar nisso, eu vou colocando funções para esses pensamentos, para cada uma das coisas que eu faço no dia a dia. Mas quando eu não penso nisso, eu fico com dificuldade de definir o meu dever. Com dificuldade de definir minha missão, meus papéis no dia a dia, para que eu faço esses papéis. Se eu não sei quais são os meus deveres, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou acordar cedo e gravar esse vídeo aqui? Para que eu vou estudar esse livro? Por que tá mesmo fica fazendo essas perguntas que não tem resposta? Murilo Gun traz esses questionamentos no curso dele de reaprendizagem criativa, que nos questiona o mito do gabarito. Por que tudo tem que ter só uma resposta? E só uma resposta certa. Mito do gabarito, que é o nosso processo educacional aí. As coisas não têm uma resposta só, muito menos uma resposta certa, e são essas reflexões que a gente precisa fazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Para que eu me movimento? Para que eu faço exercício? Por que eu tenho que me alimentar bem? Por que em um momento da minha vida, principalmente mulheres, eu não quero ter filho, mulheres atuais, e chega uma certa idade ali, muitas mulheres começam com vontade de ter filho. Não queria ter filho antes e depois começa com vontade de ter filho. Será que realmente você não queria ter filho ou você estava pensando de uma forma induzida que a sociedade te fez pensar? Porque quando a gente estuda instinto de sobrevivência, a gente estuda que nós temos instinto de deixar descendentes, de levar o nosso DNA para frente. Aí a gente começa a fazer algumas correlações com escrituras sagradas, para quem não acredita em escrituras sagradas, que fala que nós viemos aqui para procriar. E não é só procriar de deixar descendentes, tá? Procriar ideias, criar coisas novas para o bem da sociedade, para o nosso bem. Mas sobre procriar de deixar descendentes, nós temos esse instinto. E aí quando a mulher está ali naquela fase, que ela começa a entrar no ciclo final de ovulação dela, a partir dos 30 anos, dos 30 aos 45 vai ser esse ciclo final, ela começa a se questionar com relação a isso. Tem mulheres que realmente passam sem essa vontade, mas a maior parte delas vai ter essa vontade porque é um instinto de sobrevivência você deixar descendentes. Se você já pensasse nisso desde a infância, você veria que é algo natural. E que fugir desse dever de deixar descendentes
pode ser um problema para você, mulher. Quando a gente tem relações sexuais e não quer ter filhos, a utilização de camisinha anticoncepcional, precisa fazer isso para um controle de natalidade, para cuidados com doenças transmissíveis. Sim, todo cuidado é útil, necessário, mas como que fica o órgão dessa mulher que está tendo relações sexuais e não pode procriar? Não pode porque eu não tenho independência financeira, porque eu não tenho marido, porque eu não casei, aí entra aí as questões religiosas, mas é fugir de um dever. E é fugir de um dever que a nossa educação começou a se moldar de uma forma diferente. Então, você só estava pensando diferente porque a sociedade te fez pensar assim, mas instintivamente vai chegar uma hora em uma idade na sua vida que essa vontade vai vir. Mas por que vai vir? Sendo que eu não queria antes? Será que você não queria? Ou a sociedade estava te fazendo pensar diferente? São esses questionamentos que a gente precisa começar a fazer. E isso eu puxo para o movimento. Por que hoje em dia é tão difícil que as pessoas cuidem da saúde? Porque com o instinto de sobrevivência, a gente foi dando prioridade para aquilo que a gente acredita, que a sociedade nos fez pensar que é para sobrevivência. Bens, posses, preciso ter isso, ter aquilo outro. Então eu preciso trabalhar mais, eu preciso estudar mais e eu vou me movimentando cada vez menos. Mas toda a sociedade se movimenta, toda a natureza se movimenta e quanto menos eu me movimento, mais difícil é. E aí a gente liga o instinto de sobrevivência, de deixar descendentes, que é ser pai, ser mãe, procriar, com o nosso movimento. Quando você tem que escolher entre ficar com o seu filho e fazer exercício físico, o instinto de sobrevivência de deixar descendentes sempre vai ser maior. Então você vai deixar de fazer exercício para ficar com os seus filhos, porque isso é mais importante numa lei de sobrevivência. Quanto mais a gente entender essas leis de sobrevivência, eu vou entender que brincar com meu filho é mais importante. Então, eu posso fazer isso do meu exercício físico? Pode. É um movimento natural. Por que não? Por que tem que ser dentro de uma academia? Por que tem que ser dentro de um estúdio de pilates? Por que tem que ser com todos aqueles movimentos completamente corretos? Não era assim que a gente fazia na época das cavernas. Não era assim que a gente fazia até que as academias pudessem aparecer. Mas eu posso trabalhar a minha habilidade, as minhas aptidões físicas desde a infância, com um esporte, com um yoga, com um tai chi chuan, com sempre movimentos o mais próximo possível do meu corpo humano. Aí eu vou entender cada vez mais o meu dever. Para que eu estou fazendo aquele movimento? Para melhorar as minhas habilidades do meu dia a dia. Para limpar a casa, para cuidar dos meus filhos, as tais defesas pessoais que a gente aprendeu, porque lá atrás a gente estava no sistema de luta ou fuga. E Tamira está confundindo demais. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério, exatamente como me disseram pra fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença, ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi: você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? Vamos clarear, a gente está falando da evolução do pensamento e como hoje a gente consegue questionar tudo que a gente está fazendo ou deixou de fazer. E aqui eu venho questionar, por que você deixou de se movimentar? Quando a gente pensa nisso, a gente entra no paradigma do movimento. Paradigma do exercício físico, paradigma de que tem que suar para poder
ter saúde, paradigma de que tudo que dói é ruim, aí eu tô com dor, eu paro de me movimentar. Nesse capítulo, a referência que traz sobre paradigma é do Kuhn, K-H-U-N. Não sei se a nomenclatura é essa, eu tenho que começar a colocar no Google a leitura, a sonoridade das palavras que eu falo aqui, porque senão toda vez eu vou falar, não sei se a sonoridade é essa. Ele tem um livro que fala da estrutura das revoluções científicas e fala sobre a importância do paradigma para a ciência. O paradigma, a gente vai ter todos os questionamentos que se tornaram paradigmas para a sociedade, é um questionamento da utilidade daquilo e a ciência começa a pesquisar sobre isso. Então, paradigma do movimento. Será que a gente precisa fazer exercício físico como a sociedade conhece? Será que o meu movimento ele foi feito para ficar sentado o dia inteiro na frente de um computador, como a gente conhece? Então, o paradigma do movimento já tem sido estudado cada vez mais e, ao invés de ter separação de educação física, fisioterapia, eu sempre acho que deveria ter as ciências do movimento. Para que eu me movimento? Qual é essa utilidade? E aí eu consigo encaixar melhor os estudos do movimento para a função do dia a dia, né? Quando eu começo a pensar em paradigma, sempre que tem um paradigma, eu vou ter um questionamento de algo que está acontecendo. E a sociedade, a ciência começa a pesquisar sobre isso. Para eu poder superar um paradigma de algo que está sendo dito, que às vezes não é tão útil para a sociedade, a gente precisa se flexibilizar à mudança. Porque senão eu vou ficar o tempo todo dizendo que aquele tipo de exercício é certo, aquela alimentação é certa, o leite é bom, o leite é ruim, o ovo é bom, o ovo é ruim. Intolerância à lactose, intolerância a 1 milhão de coisas, são paradigmas que a ciência começa a trazer respostas, mas eu preciso estar flexível a isso. Não é porque meu pai e minha avó falou o tempo todo que o leite é bom, que eu tenho que continuar pensando nisso. Mas não tô falando aqui que o leite é ruim não, tá? Mas a vaca mudou a comida, mudou o teor do leite, então o leite vai dar problema mesmo. Mas é a gente se flexibilizar para a mudança do pensamento, senão vai ser difícil a gente sair desse paradigma. E eu falo isso por conta da dor, porque como eu sei que muitas pessoas deixam de se movimentar por conta da dor, deixam de fazer exercício por conta da dor, a gente precisa quebrar esse paradigma, que se eu tenho dor, eu tenho que fazer repouso, eu tenho que ficar parado. Tem um momento do repouso, mas eu preciso voltar a me movimentar. Não foi o movimento o problema da dor. Como diz Buda, é a resistência ao movimento que vai ser realmente dolorosa. Leon Denis traz um trecho sobre a questão das ideias, que elas sempre vão parecer verdade. Eu vou ler esse trechinho aqui para você. É essa a razão pela qual as crenças e o conhecimento de um tempo ou de um meio parecem ser, para o tempo ou para o meio que reinam, a representação da verdade, como os homens dessa época podem alcançá-la e compreendê-la, até que o desenvolvimento das suas faculdades e de sua consciência os torne aptos a perceber uma forma mais elevada, uma radiação mais intensa dessa verdade. Ou seja, se a gente ficar com medo da mudança, a gente vai achar que aquele conhecimento é verdade para todo sempre. E não é. Porque a ciência vai o tempo todo comprovar um retrato de uma situação, outro retrato da situação. Então isso vai estar em mudança o tempo todo. Mas existem sinais que a natureza nos dá para que a gente veja algumas constâncias de leis que, se a gente fugir, a gente foge do nosso dever. E a gente tem mais dificuldade de ter saúde, de entender a função das dores, a função do movimento. Tem uma fala muito legal de uma palestrante chamada Nete Guimarães, que ela vai falar para uns jovens, e ela chega falando: esses jovens não têm futuro, essa geração é uma geração perdida. Gente, eu fui pesquisar na internet, tem inúmeros textos de psicólogos, de educadores, falando de enquetes
de jornal, textos, entrevistas de revistas, que a geração atual é uma geração perdida. E essa palestrante, ela traz uma referência que essas frases estavam escritas em muros da Babilônia, de Roma, há muitos e muitos séculos atrás. Isso se relaciona com a frase de Leon Denis de que forma? Leon Denis está dizendo que a verdade de uma época, ela parece ser verdade eterna para as pessoas daquela época. E aí vem uma geração que começa a questionar isso, que geralmente é a juventude. E aí a juventude, para a geração que está ali mais velha, é sempre uma geração problemática, que as pessoas acreditam que essa geração não tem futuro. Mas ela é assim desde sempre. Sempre a juventude vai questionar essa verdade. Se a gente não tiver essa flexibilidade para mudança, eu vou ter problemas sempre com a juventude. E se a gente tem questionamentos, tem perguntas de que o ser pode perdurar nas vidas, então nós não somos um ser jovem, velho, novo, porque a gente vem de muitas outras vidas. Então, o nosso pensamento pode ter essa flexibilização, porque o nosso conhecimento vem de muitas outras existências, e esse livro vai trazer isso daqui também, principalmente quando vai falar dos estudos e das comprovações que começaram a ter com relação à reencarnação. E quando eu questiono a natureza do ser e da reencarnação, eu volto lá na natureza espiritual do ser, no trechinho inicial que Leon Denis traz a função ali da ciência, da filosofia, da religião, para fazer a gente pensar nessa natureza espiritual do ser. A gente começa a entrar em questionamentos da ciência que fala das partículas subatômicas. As partículas subatômicas, para quem não entende nada de física quântica e para quem é um físico aqui e está assistindo, tem sim inúmeros vídeos de pessoas da física mesmo, que fala que a física quântica não tem nada a ver com a relação que as pessoas fazem do pensamento. Todo mundo tem direito de pensar o que quiser e trazer as referências da ciência da forma como achar melhor. Então tem pessoas que questionam. A minha visão sobre isso é: os estudos da ciência sobre partículas comprovaram que você pega uma partícula do seu corpo ou de qualquer coisa da natureza, desse móvel aqui, de uma árvore, de qualquer coisa, e você vai dividindo ela, subdividindo, dividindo. Quando a gente estudou, se você é da minha geração ou mais ou menos dela, a gente estudou que o átomo era a menor partícula da matéria, ou a partícula indivisível até certo ponto. Depois eles foram vendo que essa partícula ela é divisível até chegar nas partículas subatômicas, que elas não são palpáveis. Chega num tamanho dessa partícula que ela já não é possível de ser medida pela ciência. Então, ela entra na fase da energia, que são as partículas subatômicas. É como se a gente chegasse em vazio. A gente vai dividindo essa partícula e ela chega num vazio. É um paralelo, tá, gente? Uma comparação aqui. Quando chega nesse vazio, eles entram na parte da energia, das ondas eletromagnéticas. E quando chega na energia, é que entram esses questionamentos. Se eu pegar tudo e dividir e tudo é energia, o que é matéria? Entra no nosso pensamento, que tem uma inteligência por trás que define se eu acordo, se eu não acordo, se eu vou trabalhar, se eu não vou trabalhar, se eu tenho condições de aliviar uma dor interna sem um remédio, que aí tem as questões do efeito placebo com relação ao remédio. Para quem não sabe o que é efeito placebo, são os testes feitos com remédio e a pessoa toma um remédio e outro grupo toma pílula de farinha. E as pessoas que tomam pílula de farinha têm resultados iguais ou semelhantes a quem toma remédio. Até sair o teste de que as pessoas que tomam remédio têm resultados melhores do que o efeito placebo. Isso quer dizer o quê? Que os remédios nos ajudam a equilibrar a química do nosso corpo. Eu tô com uma dor, eu tô com um problema interno de química, de neurotransmissores, de felicidade, de estresse, mas o meu pensamento também tem como equilibrar essa química, que seria esse efeito placebo. E aí eu começo a questionar esse ser que a ciência não tem como comprovar, não tem como medir, porque todas as partículas do nosso corpo de natureza, elas
são energia. É aí que a ciência começou a chegar. Isso daqui que você está vendo como parado, está aparentemente parado. Existem pequenas vibrações ali que está tudo em movimento. A gente começa a questionar e a entrar. Será que o sedentarismo é uma boa opção? Para que eu penso? Para que servem os meus questionamentos? Serve para isso. Para a hora que você está com preguiça de fazer exercício, a hora que você está com preguiça de arrumar casa. Você já sabe que o movimento é importante, mas eu vou fazer ele por quê? Questionamentos. Só que se a gente entrar nessa psique de se movimentar o tempo todo, a gente esquece de uma das leis, que é a lei de descanso, que também está presente na natureza. Para quem mexe com agricultura, antes de outra plantação, tem o descanso da terra, tem o descanso a cada semanas, a cada ciclo de anos. Mas isso é tema para próximos capítulos. Todos esses questionamentos sobre a energia, sobre o movimento, sobre a natureza espiritual do ser, sobre as partículas subatômicas, traz para a ciência ideias que vai evoluir o nosso pensamento com relação ao tempo. Desde Einstein a gente começa a entender que o tempo é relativo por conta da questão das partículas, da energia, o movimento ser variável, e a comunicação que não precisa ser local. Por conta das ondas eletromagnéticas, nós estamos passando essa fase de pandemia, de isolamento social, com muito mais tranquilidade, porque a gente tem internet para fazer as ondas eletromagnéticas, a gente já tem várias formas de nos comunicar que não precisa ser presencial. A comunicação não ser presencial abre portas para inúmeras formas no futuro aí, e que o Murilo Gun também traz esse questionamento, que ele fala: eu acredito que a próxima revolução da comunicação seja da telepatia. Após o Wi-Fi, seja a telepatia uma das formas de comunicação, por conta dessa comunicação não precisar mais ser presencial. Muitas pessoas sabem dessa questão da telepatia e ela já acontece no dia a dia. Na verdade, ela sempre aconteceu. Mas cada vez mais a gente começa a entender isso e evoluir nosso pensamento para isso. Sabe aquele momento que você estava pensando numa coisa, você vai falar e a pessoa fala antes de você, você fala: caraca, acabei de pensar nisso e você falou. Essas ideias de telepatia que a gente vai evoluindo cada vez mais. E para que serve isso, né? Esses questionamentos nos permitem uma compreensão maior da mediunidade que eu comecei a falar no vídeo passado, que é a capacidade de nos comunicar com o que é espiritual, com o que não é palpável. Quando daqui a pouco eu tenho capacidade de me comunicar com essa mesa, porque nem tudo é palpável, né? Brincadeiras à parte, mas é só para deixar o assunto mais leve para quem não acredita em mediunidade, tem medo de espírito. Se essa mesa não é palpável, você deveria ter medo dela também, porque ela é energia, como os espíritos são energia. Nos permite uma compreensão maior do passe como cura magnética ou de qualquer transmissão de energia magnética. O Reiki é uma dessas formas de transmissão de energia e isso é feito pelos nossos antepassados há muito tempo, mas por motivos políticos, econômicos e vários outros a gente se afastou dessa cura pela transmissão de energias magnéticas e agora estão sendo comprovadas pela ciência esse magnetismo que é passível de cura. E a ação do pensamento. É nesse quesito da ação do pensamento que a gente vai entrar nos questionamentos do movimento e dos cuidados da saúde. Se você tem capacidade de pensar, você tem capacidade de discernir por que você faz coisas para a sua saúde, por que não, por que você trabalha, por que não, por que você para estudar um livro, por que não. É entendendo nossos instintos de sobrevivência que a gente vai entender essas escolhas. Eu vou sempre reforçar isso daqui com relação ao sistema autônomo, simpático e parasimpático. A gente tem o sistema simpático do dia a dia, que é sistema de luta ou fuga. Ele vai ser mais ativado no dia para nos fazer pensar, nos ajudar a tomar decisões e fazer as coisas. E o sistema parasimpático, que é o que vai nos desligando à noite, final da tarde, que começa a dar aquela sensação de cansaço, que te pede o descanso, que é a lei do descanso que eu falei para vocês.
Mas essa questão de sobrevivência vai sempre passar pela questão do imaginário, que o nosso cérebro tem condições de imaginar. Então, se eu penso que eu estou numa questão de sobrevivência, que eu preciso pagar muitas contas, que o meu dinheiro tem que pagar o pão de cada dia, que eu não tenho onde morar, eu não tenho teto, isso é mais sobrevivência do que fazer exercício físico. Então, dificilmente você vai conseguir deixar de fazer essas coisas para parar para fazer exercício físico. Se essa é realmente a sua realidade, o seu dinheiro só dá para comer, o seu dinheiro mal dá para pagar a sua moradia. Coloque formas de se movimentar no dia a dia que são mais naturais. Você só tem dinheiro para pagar o pão de cada dia, mas você anda de moto, vamos dizer assim, para facilitar o deslocamento. O andar de moto, ou o andar de carro, ou o andar de ônibus diminui a nossa forma de movimentar. Se eu já sei que isso é importante, eu vou deixar minha moto num ponto mais distante para chegar no trabalho, eu vou dar prioridade para arrumar mais coisas da casa durante a semana, ao invés de arrumar só no final de semana. Se você já tem um trabalho sentado, coloque o seu computador num lugar mais em pé para você trabalhar em pé, para gastar mais energia. Coloque um despertador no celular para você se movimentar mais vezes. A tecnologia está tirando muito o nosso movimento. É a hora da gente pensar como ser pensante, para que eu me movimento, para que eu faço as coisas e colocar essas decisões no dia a dia, porque você já sabe que também tem relação com a sua sobrevivência. Quanto menos você se movimentar, mais dificuldade você vai ter para tomar boas decisões, você vai ter menos oxigenação no seu corpo, você vai ter menos saúde para ter uma qualidade de vida, ficar com a família e pensar numa longevidade. É para isso esses questionamentos que eu estou trazendo nesse livro para vocês. Diante de todas essas comprovações da evolução do pensamento, o livro traz muitas referências sobre os estudos de espiritualidade nos 4 cantos do planeta. A gente tem aqui estudos sobre espiritualidade, teologia e saúde na Universidade de Duke, da Carolina do Norte, que é o Centro Internacional de Integração de Saúde e Espiritualidade. Tem outro centro de George Washington, Instituto George Washington de Espiritualidade e Saúde, que fica em Washington, nos Estados Unidos. Tem o Grupo Especial de Psiquiatria e Espiritualidade, que fica em Londres, e vários outros nos Estados Unidos. No Brasil, se destaca o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem o Laboratório sobre Saúde, Espiritualidade e Religiosidade da Universidade Estadual de Campinas. Tem o Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade ProSer, que está no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Todos esses institutos traz da ciência todas essas comprovações de partículas subatômicas, o tempo ser relativo, como funciona o movimento do universo para essa espiritualidade, para essa religiosidade, porque em escrituras sagradas isso é dito desde sempre. Tem muito tempo que isso é dito. E a gente vem questionando, será que a nossa resistência com essas escrituras sagradas, ela tá certa, vamos dizer assim, ela é útil? Se essas escrituras trazem verdades que estão sendo comprovadas agora, por que eu não quero olhar para elas? E como é útil, é importante a gente fazer essas conexões com o nosso passado, que foi um dos questionamentos do Greg Braden. A nossa relação com o nosso passado, ela é cíclica ou ela é linear? Se ela é linear, eu estou sempre indo para cima e o que está hoje não tem nada a ver com o nosso passado. Quando eu vejo que é cíclico, eu vejo que tudo o que aconteceu no passado vai acontecer de novo de uma forma um pouquinho diferente, porque são ciclos. E aí a gente entende as estações do ano que está aí nos ciclos o tempo. Então, tem um crescente interesse da ciência na investigação da relação entre saúde, espiritualidade e religiosidade, que pode ser visto como reflexo de uma busca incessante do ser pelo entendimento de sua natureza espiritual. Os estudos mais modernos têm demonstrado um alto nível de correlação entre espiritualidade e melhor qualidade de vida, melhor saúde mental, menores índices de mortalidade por causas
cardiovasculares e mortalidade em geral. Com relação à mortalidade por causas cardiovasculares, um estudo super recente, que é um estudo de revisão sistemática para todos os questionadores aqui entendem o que é um estudo científico, o que é uma revisão sistemática, sabe da importância de ser uma revisão sistemática, publicado por um canadense da Universidade do Arizona, do Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard. Falam que os autores corroboram a ideia de que as experiências mentais ampliadas, então essas histórias da partícula subatômica, da percepção do ser sobre o ambiente, que muitas pessoas questionam, essas experiências mentais ampliadas e as percepções acuradas durante um período de parada cardiorrespiratória, o que isso quer dizer? A pessoa teve uma parada cardiorrespiratória, mas ela continua tendo experiências mentais, ela sabe falar depois como estava o ambiente, ela vê coisas. Essas experiências mentais ampliadas desafiam vigorosamente a ideia de que a mente e a consciência são resultados exclusivos da atividade cerebral. Eu falei isso no vídeo introdutório, e aí tá aqui a referência agora. Hoje, a ciência consegue comprovar que a mente não tem como ser um resultado de atividade cerebral, porque existe mente antes do cérebro ser feito na barriga da mãe, quando você está em geração. E aí tem inúmeras outras pesquisas que comprovam isso também. Então, aí ele coloca outro autor aqui, colocando que a hipótese da mente não local, isto é, não produzida pelo cérebro e não confinada ao corpo. O corpo está ali, a mente consegue sair do corpo, sendo o cérebro apenas uma interface para a expressão da mente e da consciência, e aqui começam os questionamentos e as comprovações da existência do espírito e que esse ser pensante está muito além do nosso corpo. Se eu começar a pensar nisso, eu começo a ter mais relações com o ambiente e ao que é espiritual, para entender de onde está vindo a minha dor e qual a utilidade dessa dor. E uma outra pesquisa importante para colocar aqui é sobre a abertura da ciência ao conhecimento espiritualista, com o Ian Stevenson, da parte psiquiátrica do Canadá. Ele foi professor da Faculdade de Medicina de Virgínia. Stevenson pesquisou por mais de 40 anos cerca de 2.600 casos de reencarnação, que foram relatados no seu livro A Biologia da Reencarnação, de 1977, que ele trata de assuntos muito importantes sobre as marcas de nascença que muitas pessoas apresentam, de onde vêm essas marcas de nascença, e os defeitos congênitos. Por que algumas pessoas têm defeitos congênitos e outras não têm? Injustiça de Deus? É o acaso? Por que eu tenho, por que eu não tenho? Eu vou me rebelar com isso? Eu vou deixar de viver por isso? Quando eu deixo de me movimentar, as doenças começam a aparecer. E é aí que eu falo de comportamento ativo mental e físico. Se eu deixo de me movimentar para pensar na solução de uma doença, porque eu tenho essa doença, eu não vou me movimentar mesmo, você vai ter doença também. Então você precisa ter um comportamento ativo mental para procurar soluções para os problemas e físico para se mover para as soluções desses problemas. E para finalizar, a gente traz, os autores aqui trazem um questionamento sobre essa briga de religião, espiritualidade e ciência. E tem um autor chamado Numbers, de 2009, que a frase é a seguinte: ele relata sobre o mito da existência entre uma guerra entre ciência e religião. Embora haja, sim, momentos ou situações de conflitos, não podemos sintetizá-los a um eterno embate. Se houve problemas entre religião e espiritualidade na ciência, com a ciência, já está na hora da gente cessar esse embate e unir forças. Justamente porque a gente volta lá na frase de Leon Denis no início, que a ciência nos fornece o método e a precisão, a filosofia nos traz o rigor das deduções lógicas e a religião contribui poderosamente para, enquanto a gente não entende tudo isso, a gente tem uma educação humana opondo freios às paixões e gravando a noção moral do íntimo das consciências.
Se vocês lerem um pouco da história aí no passado, do quanto a gente matava as pessoas e brigava por conta de questões tão pequenas, pra gente hoje a gente vê essa evolução do pensamento. Como a gente consegue ser mais empático, ter mais paciência, perdoar, que a gente vai vendo as situações como se a gente tivesse um pouco mais crescidinho agora como seres humanos, e lá a gente estava na infância da humanidade. E aqui outro trecho do livro também diz o seguinte: assim como na ciência, no campo da religião, foi de forma gradual que se deu o desenvolvimento do ideal divino, como explica Leon Denis, passando pelos ritos sangrentos do feticismo, representando o primeiro balbuciar da alma infantil, o paganismo como conexão mais elevada e deste avançando para a ideia cristã, considerada pelo autor como o maior esforço tentado pelo mundo invisível para se comunicar ostensivamente com a nossa humanidade. Então a religião também teve os seus problemas de conhecimentos e de forma de expressão, da mesma forma que a ciência teve lá atrás, e hoje a ciência tem mais condições de explicar muitas coisas, e a gente vê essa nossa evolução do pensamento, de sairmos da nossa infantilidade de pensar, da nossa imaturidade como adolescentes, como qualquer adolescente, mas o adolescente é o questionador, né? Eu falei aqui no nosso estudo de hoje, e assim a gente vai evoluindo o nosso pensar com relação à espiritualidade, religiosidade e ciência, para a gente trazer mais questionamentos e mais luz para os nossos cuidados com a saúde. A gente já sabe que é difícil a gente parar para fazer exercício atualmente por conta dos nossos instintos de sobrevivência. Quanto mais você entendeu o seu passado pelo que você passou, ficou ótimo essa frase. Você vai começar a se questionar: por que eu trabalho tanto? Por que eu não tenho tempo para a família? Por que fazer exercício é tão difícil? Por que eu tenho que provar para as outras pessoas que eu sou tão bom assim? Por que eu tenho que ter tantas posses? Por que tem que ser tanto dinheiro para pagar tantas contas? O que é realmente necessário? O que é o nosso valor? Aí você realmente consegue parar para fazer. Agora o exercício é importante, agora brincar com a minha família é importante. Aquilo vai ficar de lado porque já não tem tanta importância para mim. Por isso os psicólogos são tão úteis na nossa vida, fazer análise é tão útil. Não é só uma simples conversa para quem acha que fazer terapia é só bater papo. É nessa conversa que você começa a questionar o porquê que você faz as coisas no dia a dia, e a gente entende que existe sim uma evolução do pensamento nesses 3 âmbitos da ciência, da filosofia e da religião. E quanto mais a gente unir isso, a gente sai desse sistema de luta ou fuga. Por isso hoje é muito mais fácil a gente pensar nas questões relacionais. Nossos pais, nossos avós, foram eles que fizeram com que a gente tivesse essa condição de pensar da forma como a gente pensa hoje. Porque antes eles estavam muito mais preocupados com a sobrevivência, de pagar o pão de cada dia. A gente sabe que tem partes do mundo que ainda estão assim, e cabe a nós ajudar essas outras partes, porque a gente já tem essa consciência. Mas se você está assistindo esse vídeo hoje, você estava sobre ombros de gigantes, que é uma frase de Isaac Newton. Se eu vim até aqui, foi porque eu estava sobre ombros de gigantes. Então eles tiveram condição de te dar essa tranquilidade no dia para poder pensar. Então você já não usa mais tanto o seu cérebro reptiliano, que está relacionado às emoções tão impulsivas, ao nosso sistema de luta ou fuga. Então você não está mais brigando com a espiritualidade, você não está mais brigando com a religião, você tem condições de questionar tudo isso e pensar as relações humanas, por que você trabalha, por que você se movimenta, por que é importante você cuidar da saúde. E é isso por hoje. Te aguardo no próximo vídeo, no próximo domingo, pra gente ver o capítulo do... Ih, perdi aqui. Problema do... Segundo capítulo, critério da doutrina dos espíritos para a terra de regeneração. Eu não sei se estava exatamente assim no primeiro livro.
No primeiro livro é só o critério da doutrina dos espíritos, foram todas essas comunicações que nós tivemos desde sempre e agora estão sendo comprovadas através da mediunidade e a ciência comprovando a mediunidade. Quais são esses critérios que nos fazem pensar de uma forma diferente? Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar seu comentário com relação à minha caracterização de hoje e o capítulo de hoje, que é a evolução do pensamento. Eu falei algumas coisas aqui, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre a relação dessa caracterização e o que foi dito hoje. Pode comentar qualquer outra coisa também, pode também falar mal, que a gente vai melhorando o nosso conteúdo. Hoje não tem barulho de vento, tirei o ventilador, vou contar pra vocês. Eu tinha colocado, na semana passada, um ventilador atrás do celular, porque eu estou num lugar que não tem ar-condicionado, mas é o melhor lugar para gravar por conta do fundo, do som, da iluminação. E eu coloquei o ventilador porque o celular tende a parar de gravar quando ele esquenta muito. Aí ficou aquele barulho. Eu não pensei antes que ia ficar o barulho. Então hoje não tem som de ventilador. Então não precisam reclamar dessa vez do som. Já melhorou, mas se tiver outra coisa para melhorar também, pode colocar aqui. Compartilhe com seus amigos. A gente vai continuar os estudos. Se tiver alguma sugestão para dar, conteúdo, dúvidas, coloca aqui, curta o canal. Vamos fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Tchau! Até semana que vem.